Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E no vídeo de hoje vamos falar tudo que rolou no dia do Vasco, um dia muito cheio, principalmente com relação a esse processo eleitoral do Vasco da Gama. Iremos falar de Roberto Monteiro, que entrou com um recurso ali para cancelar as eleições dia 14 e validar as eleições dia 7, dando a vitória leve esse ano. Ele ainda não desistiu. Iremos falar também, é claro, sobre uma juíza responsável ali pelas eleições do dia 14, ela que fez ali as eleições serem online, que pediu hoje para sair desse processo aí por conta de envolvimento com Fauesmus. Iremos explicar, uma vergonha realmente isso está acontecendo dentro da nossa justiça do Rio de Janeiro, independente de lado A, lado B, isso não pode acontecer. Iremos falar também de Júlio Brandt e de Jorge Salgado, as duas chapas unidas hoje em São Januário, conversando ali em tom de muita amizade. Falar também do adiamento de um jogo do nosso Gigante da Colina e diversas notícias. Então, torcedor, você não pode perder esse vídeo. Muitas notícias, muitas novidades. Você tem que ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, se você quer saber de todas as notícias do meu, do seu, do nosso clube de coração, fique ligado no vídeo de hoje que ele está imperdível. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes eu vou pedir para você, torcedor que tá chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, também eu pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. E como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação. Primeiro falar aqui sobre o futebol do Vasco da Gama, né? Realmente tem que ser importante, tem que ser relevante a gente falar do nosso time, esquecer um pouquinho, às vezes, a política e focar no nosso Vascão dentro de campo. E tivemos notícias aí que o Palmeiras, né, que vai jogar a Libertadores, a final da Libertadores, no dia 29 de janeiro, no sábado, sem ser esse próximo sábado aí, o outro do outro, lá no final do mês de janeiro. E antes dessa final da Libertadores, na quarta-feira, tem Vasco e Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras ali iria com time reserva, provavelmente algo que iria favorecer muito o Vasco da Gama, até porque iria ser na casa deles, já seria um jogo complicado. Palmeiras, é lógico, tem um time de muita qualidade no titular, mas o reserva é um pouco mais fraco, iria facilitar o Vasco ganhar, arrancar esses 3 pontos lá em São Paulo. Porém, por conta da final da Libertadores, o Palmeiras ali entrou pedindo ali o adiamento da partida contra o Vasco da Gama, pedindo para que a partida seja adiada. E se não tiver como a partida ser adiada para depois da final da Libertadores, adiantar ela para, em vez de jogar na quarta, jogar na terça-feira. É algo realmente muito positivo para a equipe do Palmeiras e negativo para o Vasco, por conta aí disso, né? Se o Palmeiras for com a equipe reserva, iria favorecer muito o Vasco, iria ajudar a ir a São Paulo buscar esses 3 pontinhos. E falar rapidamente também sobre Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei ali, tivemos a notícia que ontem à noite, após o período de treinamento dos jogadores no CT do Almirante, se reuniu tanto com os jogadores, tanto com a direção, com Alexandre Campelo, Jorge Salgado, toda a direção do Vasco, e foi até um restaurante e pagou a conta de todos os jogadores, se reuniram para jantar, conversar, é lógico, unir o elenco, e o Vanderlei Luxemburgo foi responsável por pagar toda a conta desse jantar. Então, uma grande atitude do treinador, um treinador que mostra cada vez mais competência para unir esse grupo e levar o Vasco a outros lugares do Campeonato Brasileiro. Então, uma grande atitude, parabenizar aí Vanderlei Luxemburgo, que realmente chegou para salvar o nosso Gigante da Colina de um 4º rebaixamento. E agora, vamos para a parte do processo eleitoral gigante, louco que o Vasco da Gama está vivendo. Hoje aí ontem completamos 2 meses, né, da segunda eleição do Vasco da Gama, a eleição do dia 14 que deu a vitória a Jorge Salgado. Ontem então completou 2 meses dessa loucura, completou aí ontem também 2 meses e 1 semana dessa loucura no geral, depois da primeira eleição no dia 7 que deu a vitória leve esse ano. Então, um processo eleitoral que a gente não vê um final chegando. Realmente muitas dificuldades, muitos embrólios judiciais a cada dia aparecem. E hoje apareceu mais um, rapaziada. Tivemos a notícia aí que Roberto Monteiro, pela parte da manhã, entrou na justiça com um recurso ali para invalidar o pleito do dia 14 e validar o pleito do dia
7. O que acontece? Isso daí pode acontecer, esse recurso aí vai adiantar alguma coisa? Eu vou explicar melhor para vocês o que Roberto Monteiro fez, rapaziada. Ele apresentou uma contestação na 7ª Vara Civil do Rio de Janeiro, no processo ali que determinou a validade do pleito do dia 14. E o que é uma contestação? É como ele não estivesse aceitando a validade das eleições do dia 14. Ele fez exatamente isso. Ele chegou no processo, chegou e falou assim, olha só, esse processo que dá validade às eleições dia 14 eu não aceito, então vou entrar com recurso aqui nesse processo para cancelar as eleições dia 14 e validar as eleições dia 7. Isso que ele fez. Ele contestou a decisão do TJRJ que validou as eleições ali do dia 14. Esperamos que alguma coisa possa acontecer. Dificilmente ali algo vai mudar, porque já foi uma decisão tomada pelos desembargadores com relação às eleições dia 14. Ele estaria indo com recurso contra a decisão dos próprios desembargadores, então dificilmente algo vai sair daí, mas trazendo as notícias que Roberto Monteiro ainda não desistiu, está na justiça lutando aí contra a posse de Jorge Salgado. E continuando ali a falar de Roberto Monteiro, ele é o responsável, ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama e ele é o responsável por convocar a posse de Jorge Salgado. Aí a data limite para essa convocação é até amanhã e cai, claro, numa contradição. Ele é super favorável, ele já deixou isso bem claro e não tem vergonha, quer que leve esse ano, né, seja o presidente do Vasco da Gama, e enquanto isso ele tem que convocar a posse de Jorge Salgado. Então ele esperou até os 45 minutos do segundo tempo para convocar essa posse, inclusive até o momento ele não convocou, posse que tem que ser convocada até amanhã às 2 horas da tarde, que é o momento que a secretaria fecha. Se não for convocado até as 2 horas, quem terá que convocar é o vice-presidente do conselho ali deliberativo do Vasco da Gama, e se o vice-presidente não for convocar, fica na responsabilidade de Alexandre Campelo. Porém, até 2 horas, o próprio Roberto Monteiro falou que irá ali convocar a posse de Jorge Salgado, e após a convocação, essa posse irá ocorrer na semana que vem, ali por volta de sexta-feira. Inclusive, Alexandre Campelo já convocou, já confirmou ali a reunião, a empresa responsável pela essa reunião de posse do Jorge Salgado, uma empresa ali chamada Tafner, uma empresa online por conta desse momento de pandemia que a gente vive. Então tudo organizado praticamente para essa posse de Jorge Salgado. Esperamos aí que de repente ele possa, quem sabe, se levantar da cadeira de presidência. Tem a decisão do Supremo Tribunal Federal, tem esse recurso hoje apresentado pelo Roberto Monteiro e muitas novidades ainda podem acontecer. E falando de Jorge Salgado, falar aqui sobre o que ocorreu hoje na parte da tarde ali em São Januário, onde membros da Mais Vasco, chapa ali do Jorge Salgado, e membros da Sempre Vasco, chapa de Júlio Brandt, se reuniram para conversar e almoçar junto em clima ameno de paz dentro do Vasco da Gama. E aí vocês perguntam, tem dois lados, né? Tem o lado das pessoas que apoiam o Levenciano e tem o lado das pessoas que apoiam Jorge Salgado. O lado das pessoas que apoiam Jorge Salgado falou o seguinte, olha só, mas isso é lindo, é muito bom, a gente vê duas chapas, o presidente que foi Jorge Salgado no caso, né, nas eleições do dia 14, e o que perdeu as eleições em segundo lugar, que seria Júlio Brandt, estaria em um clima ameno. Por que seria bom pro Vasco eles dois estarem em clima ameno? Porque o Jorge Salgado atualmente tem direito a 120 cadeiras dentro do Conselho Deliberativo do Vasco, tem direito a 120 conselheiros, e o Júlio Brandt tem direito a 30. Esses conselheiros são importantíssimos para qualquer atitude tomada pelo presidente, porque eles se reúnem, acham uma solução, e através desses 150 conselheiros, o Vasco ali começa a tomar algum rumo. E por conta dessa união, seria algo positivo para o Vasco. E eu não tiro aí essa opinião, não tiro essa objetificação ali das pessoas que são a favor de Jorge Salgado. Realmente é muito bom para o Vasco ver o vice-presidente, o presidente, o que perdeu a eleição e o que ganhou, o Conselho Deliberativo estar unido, né, a favor, em prol do Vasco da Gama. Esse é o lado positivo, mas tem sim um lado negativo, que a gente vê que claramente foi tudo orquestrado, tudo tramado, desde o dia 7, eu não tô querendo bater em ninguém, só é provas, e é o famoso ditado, contra provas não há argumento. Lá na eleição do dia 7, onde teve um momento que Jorge Salgado e Júlio Brandt se juntaram ali para conversar, falar o que estava acontecendo, e tudo prova que realmente eles estavam unidos lá no dia 7, porque hoje eles estão sentados juntinhos almoçando
dentro de São Januário, em prol, é claro, do Vasco da Gama, mas segundo seus próprios interesses, porque se não falar que tem interesse pessoal, está, sem dúvida nenhuma, está não, porque pode até dar ruim, mas parece estar ali tentando enganar o torcedor. Pode ser em prol do Vasco, sem dúvidas, mas também em prol do interesse pessoal de cada um. E vamos seguir falando aqui sobre o último assunto, né? Que é o assunto relacionado aí à juíza que se chama Débora Maria Barbosa Sarmento. Débora, o que aconteceu aí? Vocês querem saber? Então eu vou explicar. O que acontece? Essa juíza aí, ela foi responsável por validar o pleito do dia 14. Validar não, uma palavra melhor, convocar. Ela foi responsável pela convocação das eleições do dia 14. Ela fez essa convocação no dia 13. Se a gente for lá na página do Globo Esporte, é o seguinte, tá assim: ao atender a um pedido de Fawaz Charene Chassus Mussa, presidente da Assembleia Geral, a Justiça do Rio de Janeiro marcou para o dia 14 de novembro a eleição do Vasco. E pela decisão da juíza Débora Maria Barbosa Sarmento, da 7ª Vara Civil. A votação ocorrerá de forma online. Então ela foi responsável ali por fazer que o pleito do dia 14 se tornasse online. Foi isso. E hoje, pela parte da manhã, o que aconteceu? Algo que muitos torcedores, inclusive, já estariam esperando. Essa própria juíza pediu, ela falou o seguinte, enviou uma nota oficial para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e falou o seguinte: declaro a minha suspeição para atuar no feito por motivo de foro íntimo. E aí eu vou explicar para vocês o que é uma suspeição. Suspeição é o seguinte: é o ato pelo qual o juiz, por sua condição pessoal ou de parentesco ou posicionamento na lide, tem a sua imparcialidade prejudicada, prejudicando a sua função de julgamento. Ou seja, resumindo, ela ali estaria como se fosse prejudicando, porque ela teria imparcialidade, ela estaria sendo imparcial por estar do lado de Mussa, ou seja, ela praticamente ter algum envolvimento, ou pessoal, ou de forma amiga, ou de forma de parente, isso daí, e por conta disso, ela hoje, dia 15 de janeiro, pediu para sair do processo que aconteceu lá no dia 3 de novembro, e é claro que a gente cai em contradição, como uma pessoa envolvida com Fawaz Mussa pode estar ligada a convocar uma eleição do dia 14 que deu a vitória a Jorge Salgado, que Mussa direto, constantemente demonstrou apoio. Então a gente vê, depois disso tudo, depois de todas essas confusões, não somente dessa juíza, que realmente foi, acho que terminou o bolo ali, botou a cereja em cima do bolo, né? Terminou com tudo. O que acontece? Independente lado A, independente lado B, que eu não tô aqui para defender ninguém, eu tô aqui para mostrar e evidenciar os problemas que acontecem dentro do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, em relação à política do nosso clube, está muito além do ambiente do Vasco, está muito além do ambiente de dentro de São Januário. O Vasco vai muito além disso. O Vasco vai sim para Tribunal de Justiça, o Vasco vai sim para STF, o Vasco parte para tudo, o Vasco tem envolvimento político em tudo quanto é canto desse Brasil. Isso é vergonhoso. Eu não posso culpar Jorge Salgado, é claro que ele tem culpa nisso, eu não posso culpar Roberto Monteiro, porque é todo mundo prejudicando o Vasco da Gama, entendeu? Infelizmente, não adianta você falar que é bom o Levenciano ter o apoio de Roberto Monteiro, porque na minha opinião não é, porque Roberto Monteiro e Euriquinho já prejudicaram muito o Vasco, então é muito ruim até mesmo para a imagem do próprio Levenciano ter essas pessoas ao lado dele, da mesma maneira que é ruim a imagem aí do Jorge Salgado, ter Fawaz Mussa envolvido ali com relação à juíza dentro do Tribunal Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Entendeu? Então é uma vergonha. De todos os lados que a gente olha, a gente acha coisa ruim. Essa é a verdade. Entendeu? Eu não vou defender ninguém, não vou tirar a mão de ninguém, porque nessa situação, com todo respeito, ninguém é santo. Ninguém é santo nessa situação. Entendeu? É ridículo. Roberto Monteiro também, o presidente do Conselho Deliberativo, está demorando para chamar, para dar a posse a Jorge Salgado. Entendeu? Independente se ele está certo ou está errado, tinha que convocar, depois tira. Depois tira. Faz a posse de maneira correta, convoca. Quando chegar o Supremo Tribunal Federal com a notícia, ele levanta da cadeira de presidente e vai embora e senta o Levenciano, se for o caso. Agora, ficar nesse trâmite, ficar nesse imbróglio judicial é algo que já está cansando o torcedor vascaíno. Entendeu? A gente está esperando, está aguardando essa decisão do Supremo. Esperamos que seja uma decisão favorável ao Vasco. Entendeu? Esperamos que se Levenciano realmente estiver certo, que na minha opinião nitidamente está.
Na minha opinião, nitidamente o que ocorreu no dia 14 foi ridículo, o que ocorreu no dia 7 foi certo, entendeu? Então esperamos uma decisão correta do Supremo Tribunal Federal, porém se não ocorrer, que essas pessoas que estão dentro do Vasco não possam atrapalhar o Vasco da Gama. Que Roberto Monteiro, que Euriquinho, que não possa atrapalhar o Vasco, entendeu? É lógico, vai ser 3 anos muito difíceis ali, de repente, com o Jorge Salgado no poder. Mas a gente precisa de paz, o Vasco precisa de paz. Pelo amor de Deus, o torcedor está cansado dessa doideira, dessa maluquice, é vergonha atrás de vergonha. Hoje foi essa juíza, entendeu? Então realmente o torcedor está cansado disso tudo, esperamos que o melhor possa acontecer e acontecer com urgência. Mas rapaziada, esse foi o vídeo, trazendo todas as notícias do Vasco da Gama para você. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para todos os seus amigos e me ajudar a bater agora os 21 mil inscritos. Quem dera se fosse 121, mas um dia a gente chega lá. Muito obrigado, vamos que vamos, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.